Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Você concorda com esta frase, Thiago? Que na nossa vida existe esse Ela, ciclo? ela é uma polêmica, né? Na verdade, a gente tem altos e baixos. Então, não há alto que sempre fique alto, nem baixo que sempre fique baixo também. Pois é, cara. Só que antes da gente até comentar sobre a notícia de hoje, pedir para você aí deixar o seu like, ativar as notificações, se estiver ouvindo aí também pelo YouTube, se inscreva porque é muito importante pra gente. E claro, deixa aí também o seu comentário o que você está achando aqui do Drops de A. Thiago, a gente vai comentar. Por que eu falei sobre essa frase, né? Porque vamos falar, infelizmente, que a Oracle demitiu mais de 20 mil pessoas, cara. E sim, 20 mil pessoas é metade da minha cidade. Minha cidade aqui não tem 40 mil habitantes. Então, assim, é um pouquinho mais da metade da população aqui de José Bonifácio, interior de São Paulo, cara. Então, e na notícia fala que uma das motivações eles colocam como realinhamento da organização, que é um fato, né? Foi motivada aí pela inteligência artificial. Então, muito dos medos que a galera tinha ou tá tendo ainda por conta desse assunto de ser demitido, ser desligado, perder o trampo por conta da inteligência artificial, de fato está acontecendo, já vem acontecendo há algum tempo. E agora em 2026, a Oracle, que é uma puta empresa, também fez essa demissão em massa aí. O que você pensa a Lula, respeito disso, oi? eu até acharia que foi a sua cidade toda, porque você falou a quantidade de pessoas ali, você está considerando crianças e É, aposentados e desempregados. Então, imagine, eu acho que de funcionários ali que tem na sua cidade, eu acho que se bobear, a demissão é maior do que a da sua cidade ali. É um bom, bom, número bom. positivo. É bom ponto, Thiago, porque realmente eu não tinha pensado nisso. Eu falei que é considerando todas as pessoas e nem todas as pessoas trabalham. Uhum. É, porque se você pegar ali, eu acho que deve ser menos da metade da população daí de Bonifácio ali que trabalha de fato, né? Porque você vai ter os empresários, você vai ter os aposentados, as crianças, né? Os desempregados. Então é uma Bonifácio inteira sem emprego. Cara, e aí? Que é um caos, né, cara? É. E o que chama mais a atenção dessa notícia, eu estava dando uma olhada ali, é que a demissão gerou um custo, os gastos de 1,84 bilhão de dólares. Cara, eu vi isso também. Eu falei, cara, tipo, é porque conta de indenização, provavelmente, né? Então, mas chama atenção, né? Porque normalmente uma demissão dessa ali é justamente para economizar, né? Bom, o pessoal não está progredindo muito e tal, vamos fazer uma economia. Só que os custos de desligamento são bem significativos, né? Pode ser até que tenha uma economia maior que isso. Mas eu sempre acho complicado a gente fazer desligamento de pessoas sem dar a oportunidade dela poder crescer, né? Então, a notícia ali fala sobre a questão da IA, mas eu entendo que talvez o buraco seja mais embaixo. Será, Thiago? Porque assim, pô, 20 mil pessoas não estando performando e pra vocês fazer desligamento é muita gente, né? Eu acho, muita gente também, muita gente. Porque assim, Então, do seu ponto de vista aí, você tá comentando que talvez poderia ser por conta de performance. Mas eu acho que não é, não. Será que não é também de fato a inteligência artificial? Você tem um cheiro de alguma outra coisa por conta da forma da notícia aí? na verdade, se você olhar ali, ele vai falar sobre reorganização da empresa, tá? Uma das coisas que eu acho que acontece, que eu falei que talvez não seja só IA, é porque normalmente a pessoa fica muito tempo numa empresa e o salário vai aumentando, né? O salário vai aumentando. E há uma prática meio oculta ali, meio escondidas, que para poder baixar o salário geral, a pessoa faz uma demissão em massa e recontrata. Eu acho isso meio complicado, porque se o cara tá recebendo mais e é porque tá rendendo mais. Então, talvez o erro foi dar a promoção. Se o cara não dá aquele rendimento, né? Dá a promoção.
Então lá fala de reorganização da empresa, fala sobre mudança estratégica, automação, que eu acho que aí entra a IA, né? Tudo que dá para ser automatizado entra IA. E tem um investimento pesado em data center, né? Então, eles investiram nos data centers para poder colocar IA para rodar e precisa ter uma forma de pagar esse custo. Cara, você comentou aí sobre performance e promoção errada. Eu, infelizmente, uma vez eu tive que demitir uma pessoa, porque essa pessoa, ela tinha sido promovida para sênior na época, antes de eu chegar, e aí eu cheguei e colocaram eu para liderar essa pessoa, e essa pessoa não performava como sênior. E aí vários feedbacks para a pessoa melhorar, mas cara, ela não estava no momento ali de estar sentado naquela cadeira e aí queria puxar a régua para a pessoa para ela performar como aquela cadeira que estava sentada num projeto, numa estrutura muito complexa assim, e a pessoa não estava conseguindo. Não, a gente tentou movimentar a pessoa para outros ambientes, não tinha vaga na empresa. E aí, infelizmente teve que fazer o desligamento. E eu lembro que na conversa de feedback eu sempre gosto de ser bem transparente, né? Para a pessoa entender o que está acontecendo, tudo. Aí eu expliquei para a pessoa e a pessoa virou para mim e falou: "Então por que que me promoveram para sênior?" Ela não estava errada. A pessoa me questionar isso. Aí eu tive que falar: "Cara, infelizmente fizeram errado, é um erro que cometeram. Agora a gente tem que tentar melhorar, tal, né?" Aí só que ele não, infelizmente ele na época não conseguiu atender as expectativas ali com relação àquela cadeira para aquele momento e tudo mais. Então, assim, acontece. Tipo, acontece porque eu vivi esse rolê, assim, nesse sentido. E sobrou para mim fazer a demissão, né? Que faz parte do papel ali como liderança. Mas a pessoa questionou e ela não estava errada, né? Pô, por que que fizeram minha promoção sem eu estar pronto? Se eu não estava pronto, por que que me promoveram? E na hora, assim, eu engoli seco, né? Eu falei, putz, e aí dei razão pro cara, não vou eh, inventar alguma coisa, né? Falei, cara, você tem razão, tal, mas, né, vamos, o que que a gente pode fazer para melhorar e aquela, todo o processo ali que a gente tem que fazer para ajudar a pessoa, né? E acontece bastante, tá? Você citou esse caso aí, eu já peguei alguns casos. Existem casos do tipo da pessoa, ela recebe uma proposta de uma empresa, ou ela até diz que recebeu proposta de outra empresa porque ela quer aumentar o salário dela. Então ela fala assim, recebi uma proposta que tá me pagando o dobro. E aí, às vezes, a empresa depende dela em algumas coisas. E aí, o que que acontece? A empresa vai lá e fala assim, não, eu cubro a oferta para manter você aqui. E quando cobre a oferta, vai aumentar o salário, mas também tem que aumentar as entradas, né? Tem que, se a pessoa, igual você falou, se a pessoa ela foi promovida para sênior, ela tem que performar como sênior, tem que desempenhar o papel dela ali como sênior. E às vezes a pessoa não tá isso, ela só tá preocupada no aumento do salário dela, porque ela diz que recebeu proposta e tal. E a empresa deve cobrar esse resultado, né? Então, essa reestruturação que muitos fazem pode ser relacionada a isso mesmo. Então, igual, é raro, mas acontece sempre. Na verdade, sempre tem essa oportunidade de a pessoa ela tá preocupada em aumentar o salário dela, ela não consegue ir, é uma preocupação normal, mas ela também tem que corresponder às expectativas, né? Senão a empresa não se sustenta nesse ponto, né? É, É eu um dos... sempre gosto de comentar que, pensa assim, vai, você ganha R$ 5.000 por mês. Cara, a empresa de custo para você, se você for uma pessoa CLT, ela custa para a empresa em mais ou menos 10 mil. Você tem que, no mínimo, render 11, 12, 13 ali para a empresa do que você faz, né? Eu sei que é uma conta às vezes difícil relacionado com o serviço, mas se você não render isso, não faz sentido para a empresa, para a companhia, para o dono da empresa ali ter você, porque né, você está trabalhando para que gere um lucro para que a pessoa que contratou você, que tem a empresa, que tem as dores de cabeça dela, faça sentido ter você ali para trabalhar ali para ela. É meio que isso, né? É igual quando a gente contrata alguém, sei lá, contratar um jardineiro ali para limpar o meu jardim. Ele vai me cobrar um valor, eu vou pagar para ele, para mim vai ser um valor que, ok, pagar esse valor para ele pelo tempo que ele vai fazer o serviço que ele sabe fazer para cuidar do meu jardim, e em troca para ele também faz sentido aquele valor. Então meio que é sempre uma troca ali, né? Tipo,
Se eu não ver valor no que o jardineiro faz para mim no meu jardim, eu não vou pagar. Eu pago porque eu vejo valor, porque é uma coisa que ele sabe fazer que eu não sei, que ele é um tempo dele que eu não quero gastar o meu tempo com isso. Então é meio que sempre essa troca. O dono da empresa geralmente também ele faz essa relação de troca ali com você. Se para ele vê que não é vantagem, ele não vai ficar com você, né? Então tem que entender um pouco sobre isso, assim. Demissão sempre é ruim, né? Já sofri demissões, eu sei que é zoado, mas tem as demissões que às vezes pode ser motivada realmente por uma falta de gerar valor, que eu tô vendo que essa notícia talvez não seja esse caso. Pode ser esse caso que você comentou aí, né, Thiago, de foram promovendo a pessoa, aumentando o salário, sem fazer da melhor forma, né? Da forma como que, pensando numa visão mais longo prazo, essas pessoas pensam em muito curto prazo. Mas tem esse detalhe da IA. Para Sim. você, você acha que esse lance da IA não é um motivador a mais também? Tipo, além disso, tem a IA vai fazer o serviço da pessoa ali, a gente não vai precisar dela. É, até falando sobre isso para que as pessoas, porque tem muita gente preocupada com isso, né? A gente, para quem não sabe, estamos participando aí, né? O Thiago também está participando aí do Clube do Papo. E no Clube do Papo, inclusive, nos últimos encontros nossos, inclusive quem quiser participar do Clube do Papo, o link está na descrição do episódio aí, você pode acessar, né, papodux.com.br/clube. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente se encontra para trocar ideia, entre outras vantagens que tem lá, sorteio, cupom de desconto, enfim, várias paradas legais que a gente está construindo juntos. A gente falou um pouco sobre isso, sobre essa questão de uma preocupação genuína das pessoas em serem demitidas, que inclusive tem pessoas que participam do clube que comentaram que na empresa que essa pessoa trabalha, comentou que não ia ter mais designers lá, que eles iam ficar só com galera de produto, assim, que não ia precisar de designer. Meio que, tipo assim, numa reunião onde tinha pessoas designers. Então, tipo, já meio estranho. E a pessoa acaba ficando preocupada, né? Pô, eu ficaria preocupado, né? Já pensou, Thiago? Você é diretor de tecnologia, está numa reunião e fala, não, a gente não vai precisar mais de diretor de tecnologia, não. Aí que você fala, pô, então quer dizer que não vai precisar mais do que eu faço. Eu vou fazer o quê? Vai me colocar em outro lugar? O que que vai fazer comigo, sabe? Ô, Luan, eu até falando sobre isso aí, eu gostei da sua analogia aí do jardineiro. Vamos pensar assim num caso do jardineiro ali. Você tem um jardineiro que você, sei lá, você paga R$ 300 por mês para ele vir 2 vezes no mês ali para fazer uma limpeza do seu jardim. Então, aquilo que você falou, se ele começar a cobrar muito mais caro que isso, você vai procurar outro jardineiro, né? Mas assim, mas ele é um cara que ele tem um adubo especial, ele sabe o momento certo de cortar a planta, e às vezes você paga até mais caro isso, por quê? Porque ele dá um retorno maior. Mas aí sai um robozinho novo que corta a grama e faz jardinagem. O robozinho automatiza. Só que custa 5 mil. Aí você faz as contas, eu pago, sei lá, 300 por mês. Acho que uns 2, 3, 4 anos ali vai se pagar, compensa eu comprar o robozinho. Só que o robozinho não vai ter o adubo melhor, o robozinho não vai saber a melhor época, ele não vai saber estratégia, ele não entende do negócio. Então, o que que acontece? Você vai ter que fazer isso ou contratar uma outra pessoa que faça isso. Então, eu acho que essa analogia é muito boa. Por quê? Porque, assim, os desenvolvedores ou UX que só gera tela ou que só gera código, ele está cada vez mais exposto mesmo. Ele pode ser substituído, porque a IA gera código, a IA produz código. Mas a IA não entende de negócio. Ela pode saber o conteúdo, mas ela não sabe analisar governança, ela não sabe analisar segurança, ela não sabe ver questão de qualidade, ela não entende de estratégia. Ela faz código, ela faz tela, entendeu? Então, é a mesma analogia do robozinho. Em alguns casos, o robozinho, você por exemplo, só precisa cortar grama. Beleza, você deixa lá, corta grama. Mas, não, eu tenho uma goiabeira aqui, tenho uma mangueira. O que que eu faço quando dá formiga? O robozinho vai cortar, entendeu? Então, o desenvolvedor ou UX que só faz tela, que só gera código aí, está cada vez mais exposto. E talvez esse é um dos motivos de também ter esse corte, né? Então, você entender sobre estratégia, sobre negócio, sobre criatividade, sobre pensamento crítico, sobre governança, sobre liderança,
faz muito mais sentido do que você apenas ser um gerador de código. Se você é um gerador de código ou um gerador de telas, você estaria na lista dos 20 e poucos mil pessoas aí demitidas pela Oracle, eu creio. Você me fez pensar numa brincadeira aqui, que é, que é do lado do Toguro, né? Que seria sabor desenvolvedor, né? Sabor E, designer, assim, tipo, a IA lá é um sabor, não é um designer ou uma pessoa desenvolvedora ali que entende, que tem essas outras habilidades aí que você está falando sobre entender de negócio, entender de estratégia, né, ter essa visão longo prazo do produto. A IA não vai. a não s- Apesar que se você pedir algumas coisas, ela consegue gerar. Essa você tem que pedir. você tem que pedir. Ela não vai gerar por conta própria, a não ser que você treine ela antes. Só que, ou seja, tem que ter sempre uma pessoa ali ajustando os detalhes. Ela não vai nascer do nada e fazer todas as coisas do nada como uma pessoa faz, por conta própria, né? A própria pessoa, às vezes, que estuda ali, ela tem uma proatividade, né? Então, sempre que tem pessoas que são proativas, a chance dessa pessoa evoluir, crescer profissionalmente e realmente continuar trabalhando é maior, né? Sim. E até uma pergunta que a gente pode fazer, né? Será que a gente está desenvolvendo habilidades que ampliam a IA, ou seja, que usa a IA como ferramentas, ou a gente está desenvolvendo habilidades que a IA automatiza? Então, se a IA automatiza, eu estou desenvolvendo habilidades que a IA automatiza, não faz muito sentido. Agora, se eu uso a IA como uma ferramenta e eu consigo desenvolver as minhas habilidades com o uso dela, aí é algo bem valioso, né? É tipo o jardineiro que sabe a melhor forma o melhor momento de cortar, mas ele tem lá uma planilha que tá marcando, ó, dia tal, mês tal é a melhor mangueira. Então ele tem a ferramenta que é a planilha lá. Só que ele usa a ferramenta a favor dele, né? E posteriormente ele pode até desenvolver uma máquina que aduba automaticamente. Mas é ele que fez, entendeu? É ele com o conhecimento dele direcionado junto com a IA. Então, acho que a IA ela não elimina esse valor humano, ela elimina trabalho que não tem diferenciação, né? Que qualquer um pode fazer. Então, acho que Mas, isso. mas eu mesmo assim eu ainda penso que, e aí trazendo um pouco do lado do que as pessoas podem ver, assim, de empresas que fazem esse tipo de movimentação, que essas demissões em massa, assim, até por conta da própria IA, eu acho que muita gente também é boa, assim. Eu tenho essa visão que às vezes pessoas que têm a capacidade, que é proativa, que entende de negócio, simplesmente é substituída porque a empresa pensa que colocando o IA vai ser melhor para a empresa. Você acha que uma Oracle da vida tem também isso? Ou o erro para isso é menor? Ela sabe mais do que está fazendo? O que você tem de pensamento sobre essa situação? Eu acho que tem isso, mas o que que acontece? Numa estrutura igual a Oracle, que é uma estrutura muito grande, né? Milhares, centenas de milhares de profissionais. A decisão, na verdade, não é da empresa, a decisão são dos líderes mais próximos. Então depende do pensamento do líder, por exemplo, o líder de uma squad, o líder de um time, vai depender do pensamento dele. E tem líderes que têm pensamento do tipo, a IA vai substituir os seres humanos. Eu gosto da linha do tipo assim, a IA vai potencializar ou vai acelerar o desenvolvimento. Então assim, eu não vejo a IA como um substituto do ser humano. Eu vejo a IA como uma ferramenta que faz o cara ficar mais produtivo. Então, imagine se essas 21 mil pessoas ali fossem todas produtivas. Com o uso da IA, significa que essas 21 pessoas poderiam render sei lá, o dobro, o triplo do que renderia. Então, você vai ter um progresso, um crescimento muito maior, né? Então, ao invés de você demitir, você teria uma ferramenta para elevar a empresa para um outro nível. Então, eu não entendo que você substituir pessoas boas seja algo que seja um diferencial estratégico da empresa, né? Eu acho que o diferencial não é você demitir, é você potencializar as pessoas. É claro que você falou, tem pessoas que só fazem aquilo que a IA já faz, ou tem pessoas que estão recebendo um valor que não deveriam receber. Então, nesses casos, sim,
Você tem que avisar a pessoa, falar, ó, infelizmente você não está rendendo tanto, e aí dá o desligamento. Você está fazendo um trabalho que qualquer IA faz, e aí se dá o desligamento. Mas se a pessoa é boa, você tendo algo que potencializa, né? O exemplo do jardineiro. Se o jardineiro tiver o robozinho, ele vai sobrar tempo para ele fazer outras coisas. Se ele fazer a automação de colocar o adubo lá, vai sobrar tempo para ele fazer outras coisas. Então aí há a possibilidade de um crescimento daquilo que é desnecessário, daquilo que é repetitivo, daquilo que é chato, né? Você deixa as máquinas fazendo e você faz aquilo que é relevante. Perfeito. O seu pensamento é muito bom, Thiago, mas eu tendo a acreditar que a maioria das pessoas, como você também comentou aí, não vão pensar dessa forma, né? Não são dessa linha de pensamento. E aí eu entendo por essa notícia aí da Oracle que, na verdade, eu acho que eles desligaram por conta da IA e talvez essas outras motivações aí que você pontuou, que são válidos, mas talvez não olhou ali para o lado das pessoas nesse sentido de potencializar e tudo mais. E aí você trouxe um ponto também que eu fiquei refletindo aqui que talvez faça sentido, mas ao mesmo tempo, será que muitas empresas têm falado também dessa questão de eficiência, eficiência, e aí pode ter vindo um número assim, mano, a gente precisa economizar daqui tanto tempo, tantos bilhões aí. Aí vai descendo pros líderes diretos, os líderes diretos falam, cara, então tá, então vamos demitir. E é isso, entendeu? Já aconteceu comigo também em empresas, de vir um valor lá pra liderança e falou, cara, seu time de vocês aí de design precisa economizar tantos mil. E aí que vocês faz? Tipo, a gente teve que fazer uma lista, escolher pessoas pra desligar, cara, coisa horrível, assim, de fazer, muito chato. Mas a empresa, cara, ela pode fazer isso, né? Só que isso tem um impacto, né? Social. Por que que não pensou nisso antes? Por que que não planejou isso antes, tá ligado? Pra não ter esse tipo de impacto com as pessoas, sabe? Pô, tinha pessoas que tinham acabado de ser contratadas há poucos meses, sabe? Realmente tomou essa decisão agora, entende? Eu vejo acontecendo muito disso também. E na verdade tem duas coisas que você vê como um ciclo em grandes empresas. A pessoa fala assim, a gente precisa, né, melhorar a eficiência e diminuir os custos. Então passa um tempo, você melhora a eficiência, aí começa a aumentar custos, igual eu falei, de ferramentas, entre outras coisas. Ah, não, agora a gente gastou muito em ferramenta, gastamos muito em data center, igual a notícia falou, gastamos muito. Por conta desse gasto que é recorrente, a gente vai ter que diminuir os custos. E aí a pessoa tem que falar, o que que a gente pode cortar? Ah, vai cortar, primeiro ponto, qual que é o maior custo? Em área de serviço, o maior custo são pessoas. Então você precisa cortar. Agora imagine o seguinte, uma área que já vem fazendo redução de custo junto com o aumento do desempenho. Se ela já vem fazendo isso e você pede para reduzir custo, você vai cortar pessoas boas. Algumas áreas não fazem isso. Então até faz sentido. Você reduzir custo, ah, essas pessoas não estão performando, não estão desempenhando, beleza. Mas a gente fica numa situação daquela área que se preocupou com redução de custo logo no início. Aí acontece até de pedir para cortar custo de água, custo de máquina de café, custo, né? Porque você pode ter uma equipe boa e aí vem de cima para baixo, né? Precisa reduzir custos e pessoas boas, pessoas que foram recém-contratadas, igual você falou ali, vão acabar sendo prejudicadas por decisões que o líder ali, a pessoa que está acima, não tem essa visão, né? É uma situação difícil. Não Falta sei de. como resolver, viu? Mas Ah, complexo. entendi. É, eu ia falar, mas como que a gente resolve? Pô, tá aí a pergunta de milhões, né? Que ninguém ainda sabe como resolver. Eu acho que talvez uma forma seria essas lideranças ter visão a longo prazo, cara. Assim, eu não tô falando de, né, problemas que acontecem no caminho, porque tem situações que a gente não tem controle. O exemplo, a pandemia, pô, uma parada que não tem controle e às vezes poderiam ter demitido um monte de gente, assim como teve empresas que demitiram, né? Na nossa área de tecnologia foi ao contrário, mas, cara, muitas empresas, muita gente perdeu trampo na pandemia que eram empresários e donos de empresas que não tinham o que fazer. Vai fazer o quê, cara? Ninguém ia esperar que havia uma pandemia, tá ligado? Então, nesses casos, eu acho que até a população no geral entende. Agora, o que está acontecendo hoje na área de tecnologia como um todo, a galera tá meio frustrada por conta disso, cara. Pô, meu, empresa há tantos anos, tal, desliga esse monte de gente, não consegue fazer realocação, não consegue estruturar a longo prazo.
Tem um monte de, tipo, pô, você pega a Oracle da vida, cara. Pô, você vai lá e demite 20 mil pessoas, cara. Pô, pera aí, meu. Tipo, você não é E o o. custo que tem disso, né? O É, você custo que não. tem disso Pô, é absurdo. você não é o tio, o mercearia da esquina ali que acabou de abrir um negócio e não sabe como fazer a parada. Pô, você tá há quantos anos no mercado? Vai falar pra mim que não sabe organizar o rolê? Pô, não, velho. Então, às vezes eu acho que por isso que muita gente vê como maldade, tipo, aí até falar mal de empresário e não sei. Porque, cara, meu, olha isso, entende? Fala, meu, não é possível, É. sabe? Um dos pontos também é a questão de transparência, né? Do tipo assim, você pensa, eu vou contratar uma solução de IA, vai me custar tanto. E aí eu preciso reduzir isso, está relacionado com a visão de longo prazo, né? Mas falar para todo mundo, ó, vou contratar e para isso a gente vai ter que fazer redução de custos, porque eu vou ter um aumento de desempenho. E aí fica claro para todo mundo. Então, quando a pessoa vai tentar ser melhor, ter o melhor desempenho, mas se não for, ela fala, ó, felizmente a gente já tinha avisado vocês. Mas não chega de imediato, a pessoa fala, ué, eu tava indo bem, meu feedback tudo bom, tá tudo certo. E aí o que aconteceu, né? Então fica algo meio perdido, né? Fica. E isso acontece, né? Às vezes a empresa contrata alguém ou com outra empresa e não avisa a galera, e aí começa a se fazer, igual você falou, decisão de parece que não tem planejamento. Parece que foi feito meio no impulso, e agora você dá um jeito de resolver, e aí manda todo mundo embora, aí dá um prejuízo também, aí contrata, depois resolve a situação, contrata todo mundo de novo, e manda a gente embora com vaga aberta, né? Exato, cara. E aí as pessoas ficam, meu. Claro, no fundo, cara, a empresa, o dono da empresa faz o que ela quiser. Assim, eu sou desse pensamento, eu tenho essa visão. Mas, cara, as pessoas reagem a isso, sim, sabe? Porque a empresa ela é privada, ela pode fazer o que ela quiser, mas isso tem um impacto na sociedade, pô, né? Assim, então, o que que é. E querendo ou não, a empresa vai se queimando, né? Vai tendo uma instabilidade, né? E aí as pessoas vão talvez deixando de querer trabalhar nesse lugar. E a gente não sabe como vai ser o futuro aí, né? Eu acho que por mais que automatize as coisas, que a IA tá vindo com muita força, o que a gente sempre frisa aqui, você também frisa, né, Thiago, aqui, ainda assim vai precisar ter esse olhar humano, o olhar que a IA, eu acredito também que nunca vai ter. Então, um olhar que a IA nunca vai ter, vai precisar de pessoas. E aí, essas empresas, um dia precisando de pessoas, essas empresas que hoje estão fazendo talvez esses movimentos que são zoados, as pessoas vão cansando e um dia não vão querer trabalhar lá. Cada vez mais está difícil ter pessoas que querem trabalhar especializada, né? Não sei aí em Rio Preto, Thiago, mas aqui em Bonifácio, a maioria das pessoas que eu converso, de empresários e tudo, seja qualquer área, sempre fala: nossa, é difícil achar funcionário. Cara, todo tipo de negócio, entendeu? Toda a indústria tá difícil achar pessoas. E aí, essas empresas fazendo isso, vai ficar mais difícil ainda você ter pessoas boas para se trabalhar. E aí, essas empresas vão ficando queimadas, vai chegar a nossa vez de querer cobrar lá em cima. Então, eu sempre fico refletindo um pouco sobre isso. Às vezes é uma viagem, mas eu gosto de pensar. Não, por isso que eu digo que não é a IA que está substituindo pessoas nesse caso. As pessoas elas estão sendo substituídas para financiar uma mudança de modelo de negócio. Então, assim, se tá mudando, beleza, agora a gente não tem mais pessoas que são desenvolvedores ou que fazem as pessoas que fazem telas. São pessoas que pensam, de certa forma, né? Por mais absurdo que pareça eu estar falando isso, mas tem muita gente que já vai fazendo no automático e não pensa. Então mudou-se o modelo de negócio. Então, essa forma, igual você falou, não é que é difícil achar gente para trabalhar. Tem muita gente desempregada aí. Mas é difícil achar gente qualificada e que tem interesse em fazer aquilo que é necessário. Então, é por isso que muitos empresários falam que tá difícil de achar gente. Gente tem de monte. O que tá difícil é achar gente que seja adequada ou que esteja aquele perfil, né? Então, acho que esse que é o ponto. Então, não é que a IA substitui pessoas, é que a IA muda o modelo de negócio. E aí, quem Cara, não se adequa, complica. infelizmente, né? É. Mas é aquilo que eu falei no começo aqui da frase, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Então é um ciclo, né? Uma hora essas demissões vão dar essa equilibrada, a inteligência artificial, eu ia falar é muito novo, mas ela não é tão nova, mas esse hype agora é novo, né?
essa popularização é nova, então tudo que é novo, que começa a se popularizar, gera esse tipo de mudança, né? A gente está nessa transformação, como você falou, de modelo de trabalho, modelo mental, como a gente vai trabalhar daqui para frente. Então, eu acredito que ainda daqui a uns 5 anos, talvez estabilize um pouco mais aí e a gente tenha menos demissões e a gente consiga empregos legais, trampos legais, novas empresas vão surgir, novos modelos de trabalho vão surgir. Até estava fazendo uma pesquisa rápida essa semana, quando surgiu outras tecnologias, muita gente foi perdendo emprego, né, naturalmente ali, quando surgiu o computador, galera da datilografia, a gente já comentou aqui um pouco sobre isso também, mas tem dados que mostram isso, que várias pessoas foram desligadas, assim, né, tinha histórico também disso, é que a gente não lembra e não, né, porque não tinha internet naquela época, assim, popular, para que as pessoas acessassem. Então hoje é muito fácil a gente ver essas notícias, né? Tá na palma da nossa mão, né? Literalmente, assim. Então acaba que a gente olha e assusta, mas isso já teve ciclos na história. Não é o último, não é o primeiro, né? Então é meio que a gente entender esse movimento, se preparar naturalmente. Para quem gosta de estudar, é natural, né? Vai estudar sempre, então não é aquele esforço, nossa, vou ter que estudar, ter que... a vida é assim, né? Médicos estudam, todas as profissões têm que estudar porque as coisas vão evoluindo naturalmente. E estudar é legal, é bacana, né? Tem que ser algo gostoso de fazer. É isso, Thiago. Espero que a galera tenha gostado aí. Deixar o like, ativa as notificações, comente o que você achou sobre esse episódio. Se você tá com medo aí de perder o trampo por conta da inteligência artificial, se dentro da empresa que você trabalha o pessoal tá comentando sobre isso, como que tá aí, né? A gente quer saber um pouquinho também com vocês aí que acompanham a gente aqui. É isso aí. Obrigado, viu, Luan? A Valeu e gente até o próximo Drops de A, né? até a próxima.